Olá! Passando aqui para falar sobre criar novos hábitos. Esse ano que se passou, de 2021, foi um ano bastante desafiador, né? Para todos nós, para a humanidade em si. E ali nós podemos entender um pouco mais ou buscar aprender um pouco mais diante de criar um hábito novo, né? Um hábito do qual nós não nos damos atenção em algumas vezes. E o hábito que eu coloquei para a minha vida, que hoje eu me sinto muito bem, me sinto até mesmo realizado por isso, devido às mudanças que eu propus para a minha vida, foi o hábito da leitura. Eu comecei a participar de grupos de autoajuda, onde a leitura é o foco do assunto a ser discutido, né? E ali eu fui aprendendo comigo, com os livros e com pessoas, né? Aquilo que elas fazem diante daquilo que elas aplicam na vida com aquilo que elas aprendem. E isso foi extraordinário. Apesar de ser um ano desafiador, eu consegui ter resultados surpreendentes diante disso. E o mais surpreendente de tudo é o crescimento pessoal. O autoconhecimento, os recursos que vão surgindo na rotina do dia a dia diante de novos desafios. E como fazer isso? O primeiro passo de qualquer situação de criar um hábito é se perguntar o que não está realmente funcionando com você, que você gostaria que fosse melhor. Porque de uma certa forma ou outra, tudo acaba sendo funcional. Porém, o resultado é aquilo que nós desejamos, que na maioria das vezes não são alcançados. Mas como que eu mudo? Como que eu reverto isso? É natural que nós passamos por desafios e dentro dos desafios talvez conseguimos mudar ou entender e talvez não. E qual que é a diferença? Se preparar para isso. Se permitir a uma nova situação, abranger o máximo de conhecimento para que você consiga aplicar aquilo que você aprende para você e para os outros. Consequentemente, você vai conseguir alcançar resultados extraordinários. Mas como que eu tomo, como que eu me posiciono diante de uma situação? Nós falamos muito sobre perguntas poderosas, né? O porquê, o como e por qual razão eu vou fazer determinadas coisas. Muitas vezes nos deparamos diante de um impacto muito grande, principalmente na questão emocional, quando falamos em mudanças, porque ficamos sem recursos para isso. E isso é se autoconhecer. Não tem problema nenhum se você se deparou ou se encontra no momento onde você se sente pouco possibilitado a realizar algumas coisas. Já é um começo, você já identificou que aqueles recursos que você tem e existe dentro de você, eles não são suficientes. Isso já é o primeiro passo. Então imagine você agora criando uma forma que seja adequada a você, coerente e congruente com a tua rotina, para que você possa se beneficiar disso a curto e longo prazo, de uma forma que você possa melhorar a sua capacidade, talvez de organização, de disciplina, e de foco diante daquilo que você deseja, de algumas coisas que você talvez esteja não fazendo nesse momento. E aí sim, isso vai se tornar um hábito, consequentemente vai se tornar um hábito. E a leitura, ele fez isso na minha vida, ele me transformou como pessoa. Eu já lia, mas talvez eu não lesse com tanta ênfase, com tanto detalhe. Hoje eu leio, eu anoto, eu reviso, eu discuto com amigos, eu discuto em grupos. E isso fez uma diferença fabulosa. Que tal agora você decidir por algo que você realmente deseja, mudar um hábito, criar um hábito? Nós estamos começando um novo ano, criar um hábito para que você chegue lá no final do ano e olhe para trás e dizer assim, cara, foi realmente extraordinário isso que eu fiz. Dentro de cada um de nós existe um poder enorme. Usar esse poder bom, esse poder maravilhoso, de você poder argumentar aquilo que você realmente deseja fazer com você, com as pessoas, com a sociedade, ou seja lá qual for o seu objetivo de vida.
Quantas vezes nos deparamos diante de situações que nos anulamos por não saber ou não ter um plano de ação? Isso tudo é possível quando você começa a criar formas diferentes, dar a oportunidade à criação de novos hábitos. Eu usei aqui o hábito da leitura, mas existem muitos outros hábitos que você pode começar a fazer. E dentro desse hábito eu comecei a exercitar a meditação, me dar um tempo para mim, refletir sobre aquilo que acontece. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. E através da leitura eu aprendi como meditar, como ter a minha meditação. E isso faz uma diferença, porque você começa a aplicar isso e ter tranquilidade. Quando você entra num processo de tranquilidade, um processo de se permitir você viver aquele momento, você realmente começa a ser produtivo. Então pense nisso. Se você está aí diante de alguns desafios e quer fazer a diferença, comece a criar hábitos. Na verdade, já existem esses hábitos, talvez não bons. Então chegou a hora de você perguntar a si mesmo o que eu realmente quero da minha vida, para que eu faça a minha vida a vida dos meus sonhos, com impacto, com resultado e com percepção de que eu posso melhorar cada vez mais. Pense nisso de coração e transforme, dê essa permissão de transformação para que você seja cada vez melhor. Você está aqui nessa vida para isso. Faça a diferença.